Olá, tudo bem? Vamos aqui gravar nossas aulas para dar mais agilidade e reservar nossos encontros presenciais apenas para atividades que venham fixar, né? Que a gente chama de metodologia ativa. Nós, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos falar hoje sobre prevaricação em presídios. Nós estudamos na aula passada sobre prevaricação, mas hoje vamos falar de um tipo especialismo, que é a prevaricação em presídios, tá certo? Vamos aqui passar o slide. Veja bem, é bem sabido que os celulares, eles entram nas unidades prisionais. Como é que ele entra? Eu coloquei algumas opções aqui nos slides para que vocês possam me ajudar. Será que é o Papai Noel que vai levar? Ou o Coelhinho da Páscoa? Não. Com certeza, nós vamos ter dois únicos vetores de entrada. Vai ser a família que entra, às vezes até nas cavidades vagínicas as mulheres costumam levar, e ou vai ser um servidor público. Então, a gente sabe que o detento ele não está totalmente isolado do mundo, né? Ele não está totalmente isolado do mundo e ele pode exercer alguns tipos de comunicação. Vamos saber aqui o que pode e o que não pode. Vamos começar a nossa aula lendo o tipo penal. Vamos lá. Artigo 319-A, prevaricação em presídios. Deixar o diretor da penitenciária e o agente público. Aí você tem um diretor, que é o chefe da unidade, e agente público, que são os quaisquer agentes públicos que trabalham lá. Pode ser do enfermeiro, pode ser o policial penal, pode ser qualquer pessoa investida de qualidade de agente público que ingressa lá e comete a conduta. Vamos lá. De deixar seu dever de vetar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, veja bem, como eu já disse a vocês, ao detento não é proibida a comunicação fora. Inclusive, nós temos a resolução conjunta de 94, que é do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, que é um órgão que fica lá em Brasília e que criou, tal como existe na ONU, que tem as regras de Mandela, que é de 2015, tem lá as regras mínimas de tratamento dos presos no Brasil, certo? Então, o artigo 33 diz: o preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente sob vigilância, sua família, parentes, amigos e ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visita. Tudo bem? Aí vem o parágrafo segundo. O uso dos serviços de telecomunicação poderá ser autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, tem que ter uma regulamentação. Por muito tempo não teve essa regulamentação. Aí, em 2020, nós experimentamos a pandemia da Covid-19 e acabou sendo expedida algumas normativas que permitiu essa comunicação. Veja bem, aqui tem a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que diz o seguinte: eu vou ler aqui na outra tela, que para mim está um pouquinho pequena. Quanto artigo 11 da resolução, certo? Quanto às regras de visitação do estabelecimento prisional e unidades socioeducativas, quer dizer, tanto pega os maiores de idade como os menores de idade, recomendar aos magistrados que zelem pela elaboração de um plano de contingência pelos gestores competentes, quer dizer, os magistrados têm que fazer algumas gestões junto ao executivo local, a qual deverá observar preferencialmente os seguintes aspectos. Vamos ver quais são os aspectos que interessam a gente aqui. Inciso sexto, ou 6, né? Mais corretamente dizendo. Previsão de medidas alternativas compulsórias à restrição de visita, facilitando a utilização de meios de outros meios de comunicação. Então, veja bem, naquele momento em que estava todo mundo isolado, foi permitido, através da recomendação 62 do Conselho Nacional, de que houvesse essa comunicação autorizada e vigiada, que já tinha esteio lá no artigo, lá no
lá na recomendação, lá na resolução, desculpe, do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, então já tinha essa recomendação, então eles só fizeram desenvolver no momento oportuno. Aqui no Rio Grande do Norte, eu falo aqui do Rio Grande do Norte, nós temos, existe também em Pernambuco, existe na Bahia, existe a regulamentação, nós temos a regulamentação do televisita. Está lá na portaria conjunta 02 de 2020 do CEAP, que diz que ela já diz o que dispõe. Artigo 1º, dispõe sobre comunicação de pessoas privadas de liberdade, custodiadas pelo sistema penitenciário do Rio Grande do Norte e seus respectivos parentes na modalidade virtual, visitas ou televisitas ou videoconferências, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos de contágio da Covid-19 após este período de pandemia, como forma de ampliar o direito do preso ao recebimento de visitas. Quem quiser pode vir aqui, ó, nesse QR Code que está aqui, ó. Ó, aqui o QR Code, pode apontar que você vai ter a resolução na íntegra, ok? Então, existe a possibilidade de você dizer assim: o preso pode usar telefone, o preso pode comunicar através do computador? Pode, a resposta é pode. Agora, em situações muito específicas. Mas, em regra, tem que estar contida nessa normativa, nessas resoluções. E não pode ser avulso. Então, se for pego com algum aparelho que não esteja contemplado aqui, é caso de cometimento de crime e vai ter as consequências não só penais, como também disciplinares para o preso. Vamos aqui progredir. É um crime próprio. Gente, no próprio caput ele já exige a qualidade de diretor da penitenciária e também que seja um agente público, tá certo? Que tenha acesso, tá certo? A gente vai ver que indevido acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, porque a gente viu que é o seguinte, há questões devidas, se estiver dentro daquela normativa que nós acabamos de apresentar. Quais são os núcleos? Deixar, não considerar, não fazer algo, omitir, desviar-se de algo. Isso é o que significa deixar, né? Associa-se a cumprir seu dever de vetar. Então, proíbe algo por obrigação legal. Acesso, alcance de alguma coisa, então, deixa o servidor público de vetar o acesso a coisa que não era permitido. O que não era permitido, aparelho telefônico de qualquer espécie, fixo ou móvel, certo? Rádio, aparelho que recebe e emite sinais radiofônicos, por meio da qual se ouve algo, mas também se pode transmitir mensagem. A gente sabe que no passado não muito distante, a gente encontrou centrais telefônicas dentro de unidades prisionais em São Paulo, né, construídas pelo PCC. Então, não é interessante, porque isso daí acaba articulando de maneira muito poderosa o crime organizado dentro das unidades prisionais. O que a gente vai também encontrar são a definição de rádio, né? Aparelhos que recebem mídia, e os similares. Qualquer outro aparelho que a moderna tecnologia capacite a comunicação entre pessoas, como, por exemplo, computadores, apps, atualmente a promover conversações. Hoje é até mais comum a gente conversar por meio de aplicativos de computadores ou de celulares, que é o próprio rádio, né? Por meio de teclado ou seja em viva voz. Muito bem. A classificação doutrinária, ele é um crime próprio, porque exige a qualidade de servidor público, diretor, né? Formal, não exige um resultado naturalístico, de perigo abstrato, doloso, omissivo próprio, de forma livre, instantânea, ah, monossubjetivo, monossubsistente e não transeunte, há uma necessidade da apreensão do aparelho, certo? É importante, eu queria destacar dentro dessas todas qualidades aqui, que ele é omissivo próprio.
Então, não é que ele introduziu, ele deixou de ter as cautelas para que o aparelho não ingressasse, ok? Ah, vamos lá. O sujeito ativo é o diretor, né? Como a gente falou, um crime próprio, é o diretor da penitenciária e o agente público. O sujeito passivo é o Estado, secundariamente a sociedade que poderia ser prejudicada pelo uso do aparelho, proporcionando cometimento de novas infrações, como a gente acabou de falar. Não é raro a gente tentar ser vítima, sim, receber alguns telefonemas que acaba sendo originário de uma unidade prisional, tentando dar milhões de golpes, né, coagindo a gente, enfim, e também a articulação do próprio crime organizado. O bem juridicamente protegido é a administração pública, interesse material e moral, né? A moral no sentido de que as normas e a própria ordenação de uma unidade prisional que se funda na disciplina precisa ser respeitada, com particular ênfase à segurança. Objeto material, aparelho telefônico, rádio ou similar. Quando é que vai se dar a consumação? Pelo fato de ser um crime formal, quando o diretor da penitenciária ou o agente público, como eu disse, o policial penal, o médico, o enfermeiro, o pedagogo, que vai lá desenvolver algum tipo, se circula várias pessoas, vários agentes das vários matizes em unidade prisional, né? Tendo conhecimento da situação dolosamente, nada fez para evitar que o preso tenha acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A tentativa não é cabível, tá certo? Pelo fato de ser um crime formal. Qual é a diferença dessa para a corrupção passiva? A diferença desse crime para a corrupção passiva é muito simples. Ah, A corrupção passiva fornece ou facilita a introdução, recebendo indevidamente vantagens. Nisso daí, há uma participação ativa na questão da introdução do aparelho na unidade prisional. Nesse crime comento, nós não temos isso. Toma conhecimento da posse do aparelho e não toma providência. Então, a gente tem essa diferença aí fulcral que a omissão, ele é um ato, é muito bom, importante que eu coloque isso na cabeça. Ele é um deixar de fazer alguma coisa. Enquanto que a corrupção, você facilita, certo? Ou fornece até o aparelho. Vamos continuar aqui na nossa exposição. Aí vem uma questão interessante. Vamos dizer que a gente encontre um chips, né? Chip de telefonia móvel. Isso vai dar para configurar esse tipo penal? Será que a gente precisar do aparelho todo e o aparelho funcionando? É interessante que o STJ ele já se posicionou nesse sentido. E eu vou ler aqui, vou destacar a tela aqui para vocês, para a gente ler. Ó. Configura-se falta grave, não apenas a posse de aparelho celular, mas também seus componentes, como no caso, o chip de telefonia móvel, a inteligência do artigo 50, inciso 7 da Lei das Execuções Penais, que diz: comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, estará cometendo um crime e estará cometendo também uma falta grave na inteligência aqui do nosso tipo penal, tá certo? Então, eu queria que todo mundo tivesse compreendido bem esse tipo penal e vamos partir para outro tipo penal. Fique ligado.